Muito bem, muito boa noite. Nós pretendemos falar um pouquinho hoje sobre o meu reino não é deste mundo. É o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente estava vindo para cá, conversando no carro e falamos sobre a juventude. E de vez em quando eu penso na juventude na casa espírita, eu fico preocupado, porque realmente a gente tem tido muita dificuldade de se dirigir com o jovem, de falar com o jovem, não é? Então hoje tem tantos recursos, tantas coisas que o jovem se ocupa, e a gente ainda não achou um jeitinho de se comunicar com ele, de forma a convidá-lo a vir à casa espírita, de forma a falar sobre a doutrina espírita, de forma a fazer coisas para que eles possam pensar já na espiritualidade, no seu futuro espiritual, não é? Eu me lembro quando era jovenzinho, que não faz muito tempo, mais ou menos uns 600 meses atrás, mais ou menos. 600 é pouco, né? Então, que a gente tinha uma outra diretriz, uma outra direção, um outro pensamento. E as pessoas falavam assim: olha, algumas pessoas mais instruídas, toma cuidado com a sua previdência para você se aposentar, faça um pezinho de meia. Naquela época estava muito em evidência a tal da poupança, né? A poupança, na verdade, era um dos piores investimentos que podia se fazer, e até hoje é. Mas a gente não tinha nenhuma educação financeira para fazer nada, a gente não sabia disso. A gente não sabia, por exemplo, vamos colocar no dinheiro de hoje para a gente entender, que a gente gastar 1.200 ou gastar 1.300 praticamente é a mesma coisa, mas aqueles 100 somados num bom investimentozinho ao longo dos anos podia nos fazer uma grande diferença. E aí a gente vivia pelo dia, sabe? Recebia, e uma semana depois já estava praticamente sem recursos, sem dinheiro. A gente vivia assim, né? De um lado para o outro, tropeçando, caindo, devendo. Tinha a tal questão lá do SPC, tinha a conta de luz que atrasava, tinha aqueles problemas. E a gente não tinha educação financeira nenhuma. Hoje o jovem já tem acesso a isso. Tem tantos e tantos recursos para conhecer um pouquinho sobre isso. E às vezes, se ele tiver prudência, ele vai devagarzinho juntando aquele dinheirinho. Quando ele está numa idade mais ou menos madura, ele já tem uma soma grande, se ele for bem prudente e souber, né, poupar, guardar direito. Falar poupar porque a pessoa liga com poupança, mas a poupança não, tem que procurar investimentos melhores. Aí a pessoa guarda lá 10, 15, 20, 30 anos. Daqui a 40, quando ela tem 40, 45 anos, ela já tem um grande recurso na mão, já tem uma grande possibilidade. Agora, como que a gente pode falar com o jovem a respeito da vida espiritual? Desses tais benefícios que a vida espiritual pode nos favorecer, pode nos ajudar, dos benefícios que a vida espiritual pode dar para a gente, já aqui na Terra, diante das dificuldades que a gente vive e pode viver, e todos nós passamos. Como suportar provas difíceis, como ter coragem moral para enfrentar situações às vezes adversas. E a gente também, hoje nós temos mais recursos para isso. A gente teve que, a nossa geração teve que aprender meio forçado algumas coisas, como educar os filhos, por exemplo. Aí se você fosse que nem os pais ou os avós, a gente era muito enérgico. Ou se você relaxava um pouquinho, você achava que tinha dado muita chance e a pessoa se perdeu. Enfim, a gente também teve que aprender meio na marra. Hoje já tem tantas coisas que ajudam a gente a educar os filhos, nos dão boas orientações, boas diretrizes. Então, essas coisas deixam a gente um pouco aflitos, porque nós estamos passando e o tempo é assim, ele não perdoa. Se nós olharmos para trás, a gente vai ver que passou 10, 15, 20, 30 anos. Meu menino mais novo tem 20 anos, 21 anos, imagina só. E eu, inclusive hoje recebi a fotinho dele de 4 anos de idade, carecão, cabeção, pequenininho, e já tem 20 anos. Aí eu penso assim, meu Deus do céu, parece que a gente estava num sono e acordou. E passaram-se 20 anos. E daqui a pouquinho vai passar mais 20. E não raras vezes a gente já vai estar no mundo espiritual.
E aí vai ter que recapitular todas as nossas diretrizes, os nossos caminhos, vai ter que passar por todos os pontos, né? Aqui foi bom, aqui foi ruim, tem que melhorar, né? Tem que separar o joio do trigo para depois recomeçar, ter que recomeçar novamente, mas aí em novas condições melhores. Então, o que a gente se preocupa muito com relação à juventude na casa espírita, porque a gente tem tanto, a doutrina espírita tem tanto a oferecer para o jovem, tanto a oferecer, mas hoje a gente vê que o jovem parece que não despertou para isso, não é? Hoje ele quer saber de cantores, de futebol, de coisas assim do dia a dia, que também é louvável, ninguém também precisa viver de forma só dentro de uma casa religiosa, mas podia dedicar uma pequeníssima parte à espiritualidade. E aí o convite de todos nós é que assim, não adianta a gente ir no empurrão com os nossos jovens, não adianta forçar a vir na casa, não adianta fazer essas coisas, não adianta. O que nós precisamos é afetividade. Então a gente vai se aproximar com afetividade. A gente acompanha famílias já há muitos anos, e uma coisa que a gente percebe é aquela coisa assim, os pais tratando os filhos sempre meio no empurrão, sempre meio bravo, sempre com uma reclamação dele, do filho, né? Uma coisa assim. Esses dias eu ouvi uma entrevistazinha, e aí a senhora estava falando que quanto mais a gente tem afeto com as crianças, com os jovens, menos eles usam os recursos eletrônicos. Então os jovens que estão profundamente afundados nos recursos eletrônicos, é sinal de que tem um vazio ali de afetividade que precisa ser preenchido. E uma coisa que eu nunca tinha pensado, falo, meu Deus, a gente reclama que os filhos não saem da internet, do jogo, disso, daquilo, mas será que também eu não estou falhando? A gente não está falhando também? Isso a gente já sabia com relação às químicas. O jovem, a pessoa que vai para a química, tem um elo enorme vazio de afetividade. A gente sabe disso, que aquilo é uma coisa de carência afetiva profunda. A gente sabe disso. Mas aí a gente tem que pensar, porque normalmente a gente põe a culpa no outro, né? No menino, no filho. Ah, você não quer fazer nada, você não sai desse computador, você só fica nesse jogo o dia inteiro, dia e noite, não sei o quê. Mas e a nossa parte? O que a gente pode fazer também a nível de afetividade, a nível de aproximação, de conversa? Como que a gente trata eles? Com carinho, com atenção, com amor? Eles têm assim um pouco de liberdade com a gente? Assim a ponto de falar, de perguntar, de pedir uma sugestão, um conselho? Eles têm isso? Hoje estava com o meu neto de 12 anos e quando eu saí falei com a minha esposa assim, falei, nossa, ele não falou uma palavra comigo. As 3 horas que ele ficou aqui, ele não falou uma palavra. Veio, cumprimentou, deu a mão, virou, foi fazer as coisinhas dele lá, não deu uma palavra. Aí eu fiquei pensando, mas espera um pouco, ele tem 12 anos. O problema não é ele, né? E eu é que tenho que ter formas de me aproximar dele. Porque em tese, eu tenho mais experiência do que ele, mais vida do que ele, mais tempo de vida do que ele. Não é? Então, se ele está lá em introspecto, se ele está vivendo um draminha lá familiar, uma afetividade, um problema, eu é que tenho que procurar trazê-lo, aproximá-lo, arrumar uma forma de estar mais perto, mais junto. Então, essa é uma das sugestões, porque a gente quer se preparar para os mundos superiores. Mas como que a gente vai para os mundos superiores, deixando as pessoas que a gente ama nos mundos inferiores? Os espíritos diziam isso, né? Quando aquela teoria do céu e do inferno falava assim, mas como é que uma mãe que ama tanto seu filho vai para o céu e vai ver o filho no inferno e vai ficar tranquila no céu? Não dá para ficar, né? Então ela prefere até ir para o inferno junto com ele do que ficar no céu sozinha, não é mesmo? A mãe que tem aquele sentimento forte, aquele amor, aquela coisa. Normalmente é assim, não é? Enfim, a gente precisa pensar em como se aproximar mais daqueles que nós amamos, porque às vezes a gente também tem umas bobagens, umas infantilidades, a gente mesmo, né? 60 anos nas costas, fica com umas molecagens, coisa de criança de escola, de ginásio, né? Picuinha, não quer conversar com a pessoa porque a pessoa fez uma malcriação. Sabe umas coisas assim que a gente pensa, meu Deus do céu, como que a gente é, né? Então a ideia é assim, vencer isso. Não está errado ser assim, fazer isso, não é errado. Mas a gente pode vencer isso, pode ser melhor.
ganhar fortaleza espiritual, fortaleza emocional, não permitir que qualquer coisinha tire o equilíbrio da gente. A gente está tão fragilizado, qualquer coisa tira o equilíbrio. Qualquer coisa nos mexe. Você vai comprar o pão lá, se o moço não sei lá, fala uma palavra torta, você já fica o dia inteiro torto também, do mesmo jeito. Aí você fala, mas meu Deus, essa é a minha fortaleza moral, espiritual, emocional? Imagine Jesus, as suas passagens, aqueles momentos difíceis, as ironias que ele recebia, não é? As malcriações que ele recebia. Imagina se ele não tivesse aquela força emocional imensa que transformava aquilo num nada, e venceu todos aqueles pontos que precisou vencer na hora da cruz, aquelas coisas, todo mundo contra ele. Vocês já pensaram? A gente sempre beneficiou as pessoas e de repente todas aquelas pessoas estão contra a gente. Você fala, meu Deus do céu, não vou mais ajudar ninguém. Normalmente a gente pensa assim, né? Não é essa a primeira ideia que a gente tem? Ah, foi ingrato, né? Não te ajudo mais, se vira agora aí para frente, está por sua conta. Imagine Jesus. Daqui a pouco está lá por onde? Então, imagine Jesus com aquela força, com toda aquela ingratidão que nós demos a Ele, em diversos momentos da vida dele, não é? E ele com aquela resistência, aquela coisa forte. Então nós precisamos fortalecer o nosso emocional. A gente não pode permitir que qualquer coisa nos desequilibre. Claro, quando a gente recebe a pancada, né, vamos dizer assim, né, a vassourada nas costas, vamos dizer assim, um termo bem técnico, popular, assim, psiquiátrico, né, leva uma vassourada nas costas, vamos dizer assim, a gente tem que ter força para superar aquilo e seguir em frente. E porque assim, se a gente simplesmente devolve o mal que a gente recebe, a gente não está fazendo nada diferente, todo mundo faz isso. Se a pessoa nos faz o mal, a gente passa ele para frente, a gente está fazendo a mesma coisa que a pessoa, nós não estamos sendo diferente em nada. Então a ideia é a gente aprender a dissolver, sabe assim, dissolver? Às vezes, ninguém precisa ficar sabendo, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe algum mal é contar para todo mundo, né? Especialmente nas conversas mais próximas, né? Então a gente vai final do ano que nós passamos agora, que vai reunir com a família, aí alguém cai na besteira de perguntar assim, e aí, passou bem o ano, foi tudo bem? Aí a gente já tira a listinha do bolso, uma listinha que tem lá 100, 150 itens, né? E já vai começando a checar lá todos os itens. E imagina, em janeiro, por exemplo, em janeiro a minha casa encheu, eu perdi todas as coisas. Fevereiro, que sei lá, o carnaval, a confusão lascada, caí, machuquei. Em março aí relaciona aquele monte de coisa. Primeira coisa que a gente faz é isso, né? As ingratidões, as pessoas que estão devendo para a gente. Olha só, né? A gente tem na ponta da língua o nome, RG, CPF, endereço, CEP da rua. A gente já tem na ponta da língua, que se precisar fazer uma denúncia, a gente já fala no telefone mesmo todos os dados, né? A gente já tem tudo prontinho para falar, né? Então, fortalecer-se nesse aspecto, porque tem coisa que ninguém precisa ficar sabendo. Ah, você está no trânsito, um carro encostou, bateu atrás de você. Ah, todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica sabendo. Qualquer coisa que acontece, todo mundo fica sabendo. Então, a gente ter assuntos mais úteis, mais edificantes, melhores, quando a gente estiver assim, em família, ter aquele bom ânimo, aquela coisa forte para levantar as pessoas. Ah, a pessoa já vem rezando aquele rosário, aí você fala, mas vamos ter confiança, vai ser melhor, cada vez melhor. E tem outra, hein? Se melhorar, a gente aguenta. Não é mesmo? Então a gente precisa criar condições para isso. É certo que nós estamos dando informações que todos nós estamos construindo ainda. Não é uma coisa que você sai aí já realizando, é uma coisa de construção. Então quando você estiver diante de qualquer situação difícil, pensa em outras direções. Não pensa na direção mais comum, pensa diferente um pouquinho. Vou passar isso para frente, vou deixar comigo, não vou falar, vou ficar quieto, vou superar isso aqui. O que eu vou fazer com isso que aconteceu comigo? Tem um problema de saúde. Quando tem um problema de saúde, a gente faz questão, até liga para as pessoas e manda em todos os grupos de WhatsApp. Olha, o médico falou que eu estou próximo da cidade dos pés juntos. Aí
Aí começa a vir aquelas respostas assim: Deus no comando, estou vibrando, estou não sei o quê. Meu Deus do céu, a pessoa está há 20 anos sem falar com você, nunca veio na sua casa e está... Tudo bem, receber boas vibrações é bom, mas você precisava falar isso para todo mundo ficar preocupado, né? Em tese, que eles têm uma preocupação muito grande, né? Porque a gente sempre manda Deus fazer o serviço pela gente, não é mesmo? Então, você está doente, Deus vai te ajudar, viu? Nem vem aqui em casa que eu não posso fazer nada, você se vira por lá. Se vira por lá porque Deus te ajude, que Deus te ajude. Então, problemas de saúde, muitas vezes a primeira coisa que a gente espalha, e às vezes é uma bobagem, é só um fogo de palha, daqui a pouco passa, a gente esquece. Ou se não passa, sabe assim, especialmente os homens, né? Eles se curam sozinhos, porque eles nunca mais voltam no médico e nem sabem o que aconteceu, e aí desencarna depois de 5, 10 anos, desencarnou porque foi Deus que permitiu, né? Que era a hora dele mesmo, né? Então, boa noite. A gente precisa ter força para levar certas situações com mais realidade, mas com mais pessoalidade, e ter muita força também para saber divulgar as coisas boas, positivas. Sabe o que a gente aprende já desde jovenzinho? Que você não pode falar que arrumou um emprego, que você não pode falar a empresa que você trabalha, que você não pode falar quanto você ganha, que você não pode falar que comprou o carro, que você não pode falar que comprou a casa, que você não pode falar que vai viajar, você não pode falar essas coisas que você não pode você não pode falar para ninguém, porque senão a pessoa fica com inveja, e aí você não consegue mais fazer mais nada. Meu Deus do céu, será que é só negativo então que a gente só pode falar? Só as coisas negativas? Então, claro, nós não vamos ficar abrindo nossa vida para todo mundo, mas aquelas pessoas mais próximas, que a gente tem muito amor por elas, elas têm pela gente, o que tem você falar para ela? Ou eu consegui um emprego um pouco melhor, está numa condição melhor, graças a Deus. Estou cotejando comprar tal coisa, estou pensando em fazer uma viagem. O que tem você fazer isso? Não, a pessoa vai ficar com inveja sua. Inveja todo mundo tem em todo mundo, é uma coisa natural. Agora, a gente se fechar e só divulgar coisa negativa, pelo amor de Deus, não é? Vamos pensar nisso. Mas vamos voltar lá para os mundos superiores. Como que a gente entra nesses mundos? A gente precisa se libertar das coisas da terra, porque assim, olha aquele céu bonito, estrelado. Então a gente pensa assim, nossa, hoje a gente já sabe, há muitas moradas, muitas e muitas e muitas e muitas. E aí você pensa, meu Deus, aqui na terra a gente já tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa. Imagine se a gente conseguir subir um degrau, ir para um degrau melhor, um pouquinho maior. Se a gente conseguir se libertar um pouquinho das nossas carapaças, das nossas imperfeições. Se a gente conseguir isso, se a gente conseguir subir um degrauzinho, fico pensando, aqui na terra, olha que interessante. Acho que eu já falei um pouco sobre isso, mas aqui na terra a gente está triste às vezes, está aborrecido, chateado. E aí você vê um monte de gente fazendo coisas para você dar risada, para você se divertir. E hoje você abre lá a internet, lá em algum lugar lá, a gente recebe uma mensagem, uma piada, uma brincadeira, uma coisa assim, que é para levantar você, para te animar, para te favorecer. E na Terra, que é um planeta difícil, planeta pesado, complicado, nosso corpinho físico, ele é grosseiro. Tanto é grosseiro que a gente se arrasta, a gente só consegue levitar quando a gente vai lá na estação Tatuapé para ir para Itacoaxetuba às 6 horas da tarde, aí a gente levita, sabe o que é levitar? Aí fala, meu Deus, estou levitando, aqui você não consegue nem pôr o pé no chão assim, daqui a pouco você está dentro do trem, é uma coisa impressionante, não é? Mas um planeta grosseiro, pesado, difícil, ainda assim, olha quanta coisa que também a gente já passou, coisas erradas que nós fizemos, que a gente não reconhece, claro, né? Nosso orgulho não permite reconhecer que nós fizemos nada errado, mas as coisas que já passaram, que a gente fala, quanto tempo perdido, meu Deus do céu, quanto tempo perdido. Eu, graças a Deus, só tenho uma cadeirinha de infância, uma cadeirinha que eu guardo até hoje, não deixo nem meus netos sentar, porque eu tenho medo deles quebrar minha cadeirinha, mas às vezes a pessoa teve uma coleção de carrinhos, 500 carrinhos de ferro, aí tem a parede cheia de carrinho. Aí o camarada fica velho, as crianças começam a roubar os carrinhos, daqui a pouco os netos começam a roubar os carrinhos, e daqui a pouco ele também não enxerga muito bem. Olha, engraçado, parece que está faltando carrinho nessa prateleira, né?
Aí você pensa, meu Deus do céu, né? Daqui a pouco vai embora e aqueles carrinhos ficam tudo lá, e sabe lá o que vão fazer com aqueles carrinhos, né? Então, às vezes a gente pensa nisso, fala quanto tempo nós perdemos assim com essas picuinhas de ficar sem falar com as pessoas, meses, anos. Tem gente que enche a boca, não falo com a minha cunhada há 10 anos, acho bonito falar isso. Eu não visito a minha sogra há 5 anos, né? Acho bonito fazer isso, imagina só. Tem vergonha de ir lá, né? Porque sabe que a senhorinha lá vai descer a vassourada nas costas dele e ele vai ter que aguentar. E vai falar a verdade, porque o problema é esse, né? O duro é isso, né? As pessoas reclamam porque a pessoa fala certo, as coisas certas mesmo. A gente não quer aceitar, não quer ouvir, né? Se a verdade dói, né? Então, aí a gente não quer ouvir, não vai lá. Acha que ela que está errada, né? Então a gente não vai lá, né? Eu estou falando isso porque as minhas 2 sogras já desencarnaram, então estou tranquilo. Tá cegado. Mas em compensação eu tenho 16 cunhados. Então eu tenho que ir na casa de todo mundo que eu estou falando aqui. Aí enche a boca para falar que não vai em tantos anos na casa e tal, acha bonito, né? Mas é assim, fortalecer-se, porque a gente pode dar um passo a mais, subir um degrau a mais, a gente pode. Então, entrar dentro da gente mesmo de vez em quando, assim, sabe? Entra dentro de você mesmo. Conversa com você mesmo. Já tiveram essa experiência? Uma conversa pessoal assim entre você e você mesmo? É muito bom, né? Agora mesmo tive uma conversinha comigo mesmo dentro do metrô. Estava lá lendo, e aí tinha uma moça lendo na minha frente, assim, meio que também, porque o metrô, né? Fala assim, eu já andei quase 10 estações e ela tá aqui de pé, né? Bem que eu podia levantar para ela sentar um pouco e ler também um pouco, né? Aí eu falei assim, mas e se ela for descer na próxima estação? Olha as conversas, olha nossas conversas, pessoal, como que é, olha só. Então, vamos ver, se na próxima estação ela não descer, aí vamos ver o que. Aí você começa a ler, passa a próxima estação, no meio da outra, e fala, nossa, ela não desceu, ela está aí ainda, né? Então você começa a conversar com você mesmo, porque você pensa assim, você está muito comodista. A gente gosta de um comodismo, sem perceber, a gente faz cada uma. Que custava, mas eu tive uma sorte muito grande, porque as mulheres do lado levantaram. Você não precisa levantar. Ela levantou, e eu pensei assim, ainda bem que eu não levantei, porque ela não sentou. Ela continuou de pé, lendo de pé. Eu falei, se eu tivesse levantado, outro espertalhão tinha sentado aqui no meu lugar. Mas o que tem se outra pessoa tivesse sentado? Você está certo, o Espírito estava me te avisando. Não é mesmo? Mas a gente não faz uma dessa. Você sai lá, eu saí da Barra Funda e desci em Itaquera. Quer dizer, andei a linha inteira do metrô, sentadão lá, bonitão, sentadão. Não dei lugar para ninguém. Veja só como que a gente é comodista, não é? E conversando comigo mesmo, falando, meu Deus, mas como a gente tem que mudar ainda? Custa a gente levantar um pouquinho, 2, 3, 4, meia dúzia de estação antes? Custa a gente fazer isso? Eu estava conversando comigo mesmo, falando, meu Deus, mas como a gente é assim? Quando você ficava Isso. discutindo com você mesmo, veio andando, ela chegou na estação. Né? Então, ela não desceu junto comigo. Mas ela não sentou nos lugares que as mulheres levantaram também? Então não queria sentar. Mas o que tem? Poderia dar lugar para qualquer outra pessoa? A conversa vinha, sabe como? Olha o que eles falavam para mim, o meu eu interior falava para mim. Vamos dizer assim, a gente está na casa espírita, mas a gente não fala que são os espíritos, fala que é a gente mesmo, né? Você ficou de pé o dia inteiro, estava num balcão, numa loja, atendendo, né? Pessoa bem educada, né? Você ficou o dia inteiro fazendo isso. Aí você andou 10 quarteirão para pegar o trem, a estação que você pegou não tinha escada rolante. Foi tudo isso que aconteceu com você, né? Por isso que está cansado, né? Então a gente não pensa em ninguém, veja só. E não aconteceu nada disso comigo, porque eu não trabalho em loja, não fiquei o dia inteiro de pé. Fui na esteira porque eu quis, não é? Aí fala assim, tá vendo? Esse pessoal não vai na esteira, mas faz o que eles fazem para você ver. Sai de casa às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, anda 5 quarteirão, depois entra numa estação, meu Deus do céu, vai de pé, volta de pé, 2 horas de viagem, e anda, e nossa, e fica o dia inteiro de pé. Um trabalho sacrificial, difícil.
Mas a gente nunca pensa nisso, nunca. E aí você pensa assim, como é que a gente pode subir um degrau ainda com esse egoísmo, com esse orgulho, com esse comodismo dentro da gente? Como que a gente pode subir? Aí você chega dentro de casa, olha só, você vê aquela pia cheia de louça e fala assim, estava na rua, são 10:30 da noite, ninguém lavou, né? Eu também não vou lavar. Tá certo. Não é? Aí você vai dormir, acorda de manhã, vê aquele peão cheio de louça, fala, não, agora tem que sair. Então você tem que lavar, porque você fica de casa o dia inteiro. Aí você também não lava. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, mas foi você que viu, você que descobriu. Dá um apoio em família, faz alguma coisa dentro de casa, meu Deus do céu. Quem você pensa que você é? A gente não pensa que é alguma coisa? E a gente não é nada? Nada, absolutamente nada. Como é que a gente vai passar para o segundo degrau assim? Aí você vai no trabalho social e fala, aí ó, tá desse jeito porque, olha, faz nada também. Quer fazer nada, não quer trabalhar, não quer tudo as coisas de graça. Olha a cabeça da gente como que é. Então, como que a gente pode ascender para mundos superiores? Se a gente não tem afetividade, não tem amor, não tem compaixão, tolerância, paciência, como que a gente ascende para outro degrau? Como é difícil, não é? E aí vem Jesus e fala, ó, toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque os ladrões e as mulheres de vida fácil podem passar na tua frente no plano espiritual, no reino dos céus. Porque elas têm um motor, né? Porque quando está naquele motor e ela descobre que ela está indo na direção errada, ela vira o motor, meu Deus, olha a Maria de Magdala, não virou o motor? E não ficou conhecida para toda a eternidade? Tem muito discípulo de Jesus que passou por ele e tudo, não ficou conhecido. Ela virou o motor de um jeito, mas de um jeito. Então, a gente é assim, morno. Sabe o que é ser morno? Cristão morno. Cristão morno é assim, está aqui na casa espírita e vê um papel jogado no chão ali e fala, bom, aí depois alguém vai vir varrer. Aliás, ele nem vê o papel no chão. Viu um salão limpinho, brilhando, ele nem viu o papel no chão. Nem vê. É cristão morno, sabe? Meu Deus, está tudo limpinho aqui, vou pegar esse papel. Cristão morno. A gente vê uma pessoa necessitada da gente, necessitada mesmo, mas a pessoa não fala, ela não quer te incomodar, te aborrecer, te chatear, não fala, mas você sabe que ela está precisando. Orgulhoso, tá vendo? Não pede nada, não fala nada. A gente pensa assim, mas não ajuda também. Como que a gente pode passar um degrauzinho a mais, subir um degrauzinho a mais? Porque, do contrário, a gente vai precisar continuar na Terra ainda. Porque se a gente sair daqui da Terra, com todos esses problemas que a gente ainda tem, pequenininhos, né? Aí você está lá no mundo espiritual superior, alguém fala assim, bom gente, agora esse salão inteirinho aqui, vamos escutar as preces lá de baixo, vamos atender o pessoal lá na Terra. Aí nós estamos aqui, está aqui o expositor, né? O irmão Gúbio, o Alexandre, lá do nosso lar, André Luiz, né? Está aqui conversando com todo mundo. Agora vamos ligar uns aparelhos aqui para a gente escutar as preces. Aí pá, liga o aparelho lá, meu Deus do céu, a minha geladeira, Senhor, eu vou perder minha geladeira, ela está enchendo a minha casa aqui, não consigo levantar a geladeira. Aí, alguém pode dar um apoio nesse caso? Só está pensando em coisa material. Nosso pensamento vai ser esse, né? Agora um pensamento de compaixão, vai lá e fala assim, fica tranquila, seja forte, geladeira você consegue outra, aqui você não pode esmorecer, fique em paz, salva você, salva sua família, esquece da geladeira, sabe? Mas a gente vai pensar, a gente que é imperfeito, só quer saber de coisa material, não é? Aí liga, pá, outro botão, meu Deus do carro, está enchendo aqui a rua, vou perder o carro, meu Deus do céu, vai ficar na enchente. Alguém pode ajudar? Fala, ele que perca o carro, tem seguro, ele que se vire. Vai lá, dá um apoiozinho para ele, calma, se precisar, sai do carro, o carro não é nada, a vida é tudo, sai do carro, sabe, assim eu quero dizer, no sentido de dizer, como que a gente pode ir para o segundo degrau, se a gente não tem compaixão, não tem amor,
não tem tolerância, não tem paciência. Olha, o marido foi embora. Alguém pode ajudar? Bem feito, ela merecia. Olha só, como que a gente quer ajudar, né? Aí os Bíblia falar assim, gente, todo mundo está reprovado, pode procurar outro curso, vai todo mundo reencarnar lá na comunidade lá do 15 de novembro. E aí vem todo mundo para o 15 de novembro aqui, certo? E aí a gente tem que começar de novo, aí faz todo mundo junta na casa espírita. Não estou falando de vocês não, estou dando um exemplo, viu? Estou dando um exemplo. Essa palestra é evidência. Como é que é? Aí estou dando um exemplo, aí junta aqui, aí vem, vamos trabalhar com o morador de rua, aí fica trabalhando, vamos trabalhar com ele, não, porque ele só fala demais, esse não faz nada, ele só fica enrolando, esse aí só quer saber de carregar as coisas, não quer saber de fazer nada. Aí começam as brigas, né? Essas confusão. Vamos fazer aqui o trabalho espiritual, vamos atender as pessoas, vamos fazer uma entrevista, aí chega na entrevista, bem que eu te conheço há muito tempo, pensando, né? Tá ouvindo a pessoa falar e pensando, bem que eu te conheço, viu? Já te conheço de outros carnavais, tá bom? Então, nós precisamos nos fortalecer. E é assim, mais amor, mais humildade, sermos mais humildes. E olha, a gente já pode começar com um pouquinho de humildade, pensando o seguinte: lá em casa eu já estou fazendo isso de experiência, por isso que eu vou falar para vocês aqui, tá certo? Quando falar que foi você que errou, você concorda. Não, realmente foi eu que fui o errado. Não discute, fala que você que foi o errado, sabe assim? Queimou o feijão, você ficou me distraindo. Não, é verdade, meu Deus, que cabeça minha distrair você, né? Tem feijão queimado lá? Não. Não. Não, o feijão não, é só o arroz, né? Então, aceita, entenda que você pode errar. E outra, se você não errou, qual é o problema? O que vai resolver você ficar discutindo que não foi você, a culpa é dela mesmo, que é ela que tem que reconhecer? Não, seja humilde, tá tudo bem, foi eu que errei, foi eu que falei. Você não explicou direito. Não tem umas coisas assim, né? Não explicou direito. Vai encontrar com o marido. Onde eu vou encontrar você lá no metrô, no lugar de sempre. Aí você vai no lugar de sempre, lá a pessoa não está lá. E a pessoa falou assim, não, era o lugar de sempre, mas eu estava vendo você do outro lado lá. Mas você que não explicou. Não, realmente eu não expliquei, está tudo bem, tudo certo, né? Não tem problema. Então, a gente ter força, veja só, isso não é para qualquer um, viu gente? Não estou falando aqui para qualquer um. Estou falando para a parada 15, certo? Que já tinha sido reprovado lá do outro, para a gente agora passar no curso, viu? Porque essas cadeirinhas aí tá lembrando o exame do Detran. Então, vamos passar, viu? Na hora que for vir a provinha, nós vamos passar nessa provinha aí, que nós já estamos sentando nessa cadeirinha aí bastante, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter bastante força para pensarmos na nossa renovação, no nosso crescimento. Porque quando nós estamos fortalecidos, a gente consegue ajudar bastante. Que assim seja.